E aí galera, eu sou o Rob Dato e esse é o nosso Papo B dessa semana, tá? Hoje então nós vamos falar aí de um grande clássico dos filmes Bs, mais um da AIP Studios, um filme que passou várias vezes no SBT, passava muito no cinema em casa, né, com vários títulos, uma infinidade de títulos, e o filme em questão é esse aqui, ó, Dead End City, mais um clássico da AIP aí. Então, cara, esse filme aqui é o seguinte... eles fizeram uma espécie de mistura do Assalto à 13ª DP, que é um clássico do John Carpenter, um clássico dos filmes B também, que provavelmente futuramente eu vou estar comentando aí, né? E com alguns filmes de gangue dos anos 80, né? Aqueles filmes que estavam muito em alta nos anos 80, com várias gangues e várias coisas assim. Então a história do filme é o seguinte, cara. Em um futuro próximo, né? Isso não fica muito claro no roteiro, mas a gente supõe pela história que seja num futuro próximo, tá? Numa cidadezinha lá provavelmente da Califórnia, né? O Jack Murphy, que é o protagonista do filme, que é atuado pelo Greg Cummings, é o típico personagem durão, cara. Ele é aquele cara que anda com a jaqueta de couro, sabe aquele durão dos anos 80, bem peculiar nos filmes de ação dos anos 80, né? E esse cara ele é líder de uma indústria, ele é um industriário. Ele recebeu a fábrica do pai dele e ele vai tocando a fábrica lá. Só que toda a zona da cidade, ela anda sendo desalojada, né? Tem uma gangue, os Ratos, que é uma gangue que anda matando moradores, anda tipo devastando a cidade, assim, e tal. E eles chegam na área industrial, onde está a indústria do Jack aí. A polícia notifica ele e tal, que ele vai ter que deixar a indústria, vai ter que sair do lugar. Todos os funcionários dele, né, acabam indo embora. E ele fala, não, essa fábrica vai continuar, eu não vou sair daqui, eu ganhei do meu pai, né, meu pai conquistou a duras penas isso, né, essa indústria, e resiste lá. Junto com ele fica só dois funcionários. Uma secretária, que dá a entender que ela é apaixonada pelo Jack, e o Brett, que é um amigo de infância dele, né, que trabalha junto com ele lá e tal. A polícia ela anda desalojando todas essas regiões aí, no envolto dessas indústrias aí, né? E é um território sem lei, e a gangue domina esse território. Eles, tipo, os moradores que não saem do território, a gangue vai lá e arrebenta os moradores, matam os moradores, né? E não tarda para essa gangue chegar na fábrica do Jack, né? Aí o Jack ele até fica pensando se ele deve mesmo resistir e tal, se ele não vai embora. Ele e o Brett pegam a caminhonete deles lá e vão no lugar onde eles estão realojando essas pessoas aí que são expulsas, né, dos seus lares, dos seus comércios, enfim. Chegam lá, é um acampamento miserável, assim, tipo, pô, tá entulhando a galera numa favela. Aí que eles decidem não ir mesmo, né? Furam um bloqueio policial e tal. No meio do caminho eles são interceptados pela gangue, né, pelos Ratos. E dentro da caminhonete tá um monte de arma lá. O Brett arruma, sei lá como, um armamento pesado lá. Um monte de escopeta, um monte de fuzil, um monte de coisa lá. Então eles começam a resistir aí. Aí tem o primeiro embate do Jack com o líder da gangue, que é ninguém menos que o Robert Z'Dar, né? Que é um ícone dos filmes B aí. Ele é o líder da gangue, dos Ratos. E os caras seguem bem aquele padrão de gangue dos anos 80, aquela coisa de vários braceletes, bandanas, tal. Os caras são meio motoqueiros, enfim, né? Só que usam armamento pesado, né? E o Jack tem essa primeira treta com ele aí, consegue fugir, conseguem se ficar lá dentro da fábrica ilhados lá, né? E a gangue fica por fora da fábrica, cercam a fábrica, aí vem a grande influência do assalto à 13ª DP, né? Os caras ficam ilhados na fábrica, lutando contra a gangue, né? O primeiro round eles ganham, eles matam, conseguem matar os caras da gangue atirando lá pra fora e tal. Só que aí o líder da gangue promete que vão voltar, não vão sossegar enquanto eles não acabarem com a raça do Jack e dos seus comparsas lá, né? Eis que no meio dessa confusão toda, alguns outros personagens vão se juntando à turma do Jack. Aparece o irmão da secretária dele, da Nancy, que é um cara cego, e o cara se junta ao grupo. E aparece um outro cara perdido que estava andando na rua, sei lá que diabo, o roteiro não explica direito isso daí. O cara aparece lá e se junta com eles também. Na verdade vai juntando bastante gente que é pra poder morrer, sabe? Vão matar os personagens, né?
Enfim, no meio dessa algazarra toda surge uma repórter, porque essa história do Jack ter ficado dentro da fábrica lá resistindo aos ataques da gangue, a história, a repórter ela saca, percebe o que está acontecendo, imagina que isso aí vai render uma puta de uma reportagem, né? E se junta com eles lá, ela toda enxerida e tal, e obviamente que ela vai ser o interesse romântico do Jack, né? E aí continua acontecendo várias coisas, aquela coisa do cerco se fechando, chega a noite, alguns do pessoal do Jack quer tentar sair, não conseguem, acabam mortos pelos caras da gangue que estão entocaiados ali pela volta e tal. Em determinado momento do filme, o Jack acaba sendo capturado. Acaba sendo capturado pela polícia, cara. Aí a polícia leva ele até o chefe de polícia, que é o Felker. E o Felker revela pro Jack o que acontece, né? No meio do caminho o Jack vai vendo um monte de lugar diferente, uns prédios novos, né? De vidro, de aço. Ele fala, mas peraí, esses prédios não eram todos prédios feitos com tijolo, né? Prédios mais antigos e tal. Aí o Felker revela para ele que ele tá com esse processo, os ratos, eles estão de conluio com a polícia. E eles estão reativando a área de propósito, que ele quer reconstruir a cidade. Sabe aquela coisa meio do Delta City, do Robocop? É isso que está acontecendo. E aí ele pede pro Jack se juntar com ele, né? Aquela coisa, eles não conseguem derrotar o Jack, então ele fala, bom, se junta com a gente aí que você tá feito, você vai vencer. O Jack dá 24 horas pro Jack pensar. Leva o Jack de volta pra fábrica. Nisso que o Jack chega lá, ele encontra todo mundo morto, cara. O Brett, o parceiro dele, tá morto, a Nancy tá morto, o irmão dela cego morto. Mataram todo mundo, convenientemente só sobrou a repórter viva que conseguiu fugir. Aí o Jack fica muito puto da vida e fala, não, agora, sei lá, a coisa apertou. Como todo herói durão dos anos 80, ele se arma até os dentes e vai atrás dos ratos. Os ratos, o domínio dos ratos é no subsolo, né? O chefe Felker fala pra ele que, em troca desse serviço que eles estão fazendo, ele deu o subsolo, para os ratos viverem no subsolo, né? E o Jack fala, mas que garantia que você tem que os caras não vão matar você quando terminar esse projeto? Ele fala, não, nós vamos exterminar os ratos, eles só estão servindo como um propósito pra gente, né? E aí o Jack, sabendo disso, invade lá os esgotos, lá bota uma jaqueta da gangue também lá, né, pra se disfarçar. Consegue chegar até o líder da gangue, que é o Robert Z'Dar. Nisso os dois travam lá, a lutinha final lá e tal. O Jack chega de novo no Felker e o Felker faz a última revelação pra ele. Ele fala que os ratos não são uma gangue. Os ratos são policiais, ex-policiais e mercenários que ele contratou e que eles vão ser os habitantes da cidade nova, né? Tipo, só estão disfarçados como gangue, não são gangues de verdade, né? E aí o Jack começa a perseguir o Felker pelos esgotos e aí vai revelando que os ratos na verdade não eram só um grupo, só uma gangue. Os caras eram muita gente, os caras têm um modo de vida gigantesco, tem uma cidade no subterrâneo, com bordéis, com bares, tem, tipo, é muito maior do que parecia ser a coisa, né? E aí o Jack finalmente mata o Felker e fica com a sua repórter, né? Aí no finzinho ainda dá um gancho para uma sequência que obviamente nunca aconteceu, né? Aparece dois caras lá que estavam observando toda a ação, né? Eles falam, porra, né, eu sabia que o Felker não ia dar conta com essa gangue aí, devemos ter trazido nossos homens, né? Aí o outro cara fala, eu vou avisar o governador. Quer dizer, a coisa era muito maior do que parecia ser, né? Todo o governo estava envolvido nisso aí, né? Isso dá aquela pegada futurista também, de conspiração, de grandes corporações, no caso o governo, estava conspirando contra o próprio povo, né, cara? Enfim, é um lance meio louco. O roteiro não é lá grande coisa, né, como de costume nesse tipo de filme, né? Só que por ser uma produção da AIP, obviamente que a ação não falta, tem muito tiroteio, muita cena de luta, muita ação, né, dos anos 80, muito legal, perseguições de carro, enfim, é bem legal, cara, vale a pena ver. É um filme que foi lançado em VHS várias vezes aqui, pelo menos 2 vezes foi lançado, né? Uma pela FJ Lucas Video com o título maluco de Street Fighters, Os Exterminadores de Mercenários. E por incrível que pareça, o David A. Pryor não participa desse filme. O filme é dirigido pelo Peter Yuval, que é um outro sócio do Pryor da AIP, né? Que também fez alguns outros filmes Bs
muito interessantes aí por essa produtora aí, né? Bom, o filme não é tão fácil assim de achar, né? Jamais foi lançado em DVD e provavelmente nunca será, né? Mas pela net aí eu acredito que pelo menos com áudio em inglês você encontre ele facilmente. Ou recorra aí aos VHS, né? Os VHS que não são tão difíceis assim de serem encontrados, né? Eles eram VHS relativamente fáceis de serem achados em locadoras, né? Então provavelmente em sebos não deve ser tão difícil de achar, né? Uma das capas é essa aqui, igual a do meu DVD customizado aqui, que foi lançado em VHS aqui, e a outra é essa que eu citei da FJ Lucas com o nome Street Fighters, né? Esse filme também ele foi filmado numa fábrica de verdade mesmo, abandonada, que é a Kaiser Steel, e era uma fábrica abandonada lá dos Estados Unidos. Eles resolveram aproveitar e filmar lá, e várias outras produções da EIP filmaram ali por esse complexo industrial aí, né? O Future Zone, vários outros eles usam assim, essa mesma localidade aí, que é um complexo industrial meio que abandonado, assim, então é bem legal, porque dá aquela imagem de futuro, né? De futuro meio desolado, meio decadente, enfim. E fica aí então mais essa sugestão aí para o Papo B, certo, gente? Muito obrigado então, se gostaram do vídeo, dê aí o seu joinha aí, e até semana que vem com mais um vídeo, ok? Valeu, gente! Tchau!